saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegres por mais uma vez estarmos aqui nesta live, gravando a mensagem da noite. E, irmãos, nós recebemos na sexta-feira à noite o comunicado de que o governador do estado havia liberado os cultos presenciais, mas constando os irmãos, muitos acharam melhor nós esperarmos esta semana, porque está uma questão de abre e fecha, e ainda entendendo nós que a pandemia está um pouco complicado. Então, para a segurança nossa, a segurança dos irmãos, achamos melhor deixarmos para ver o que vai acontecer na semana e assim já nos preparando para o culto presencial de quarta-feira, se não houver nenhuma alteração até lá. E domingo que vem, dia 25, faremos o culto presencial no templo. Meus queridos irmãos, nós precisamos continuar em oração pelo fato de que muitas pessoas estão partindo, e esta semana mesmo perdemos um irmão muito querido de São João da Boa Vista, e vemos na cidade também pessoas do nosso conhecimento, pessoas que nós conhecíamos, também partindo pelo Covid, e temos que orar pelas suas famílias que estão sofrendo a perda deste ente querido, e agradecer sobre a questão de estarmos ainda em vida, saúde, e ver que o Senhor está nos direcionando e nos guardando nesse período, mas em tudo nós venhamos a dar graças. De manhã eu falei aos irmãos usando o texto aqui de Filipenses capítulo 4, e nós falamos sobre alegrai-vos sempre no Senhor. Eu usei estes versos para que nós pensássemos um pouquinho, porque quando está tudo bem, quando as coisas estão indo e caminhando bem, é até fácil dar graças. E infelizmente muitas vezes nós esquecemos de dar graças quando as coisas estão bem. Mas estamos vivendo um tempo difícil, e dar graças nesse tempo difícil, alegrar-se nesse tempo difícil, é uma atitude do cristão genuíno, é uma atitude de que nós estamos amadurecendo e nos tornando cristãos maduros, preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo converge para a volta do Senhor. Nós sabemos disso, as Escrituras têm nos ensinado. Quando estávamos assentados nos bancos da escola bíblica, ou mesmo nas nossas meditações diárias, lendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, o que mais nós aprendemos é que nós não somos deste mundo e que esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos levar para os céus, através do arrebatamento. Porém, irmãos, há uma outra forma de irmos até os céus, que é pela morte. E a morte é uma coisa que nós não conseguimos aceitar, ou nós não conseguimos compreender claramente, pois principalmente aos que ficam, a perda de um ente querido e o sofrimento de nós nos separarmos. E aos que vão, é tudo novo. Eles não voltam para nos dizer o que ocorre após a morte. Sabemos, claro, pelas Escrituras, em que a Bíblia nos ensina e nos mostra dos acontecimentos, mas é um fato que ficamos um pouco apreensivos. E alegrar nesses momentos de perda, alegrar nos momentos de separação é muito difícil.
Mas a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E dando continuidade, porque o texto é maravilhoso e nós com certeza não conseguiríamos direcionar tudo, vamos fazer a leitura aqui do texto, Filipenses 4, dos versículos 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como eu disse aos irmãos nesses dias de pandemia, ficamos realmente, irmãos, entristecidos e ficamos assustados, né? Numa live eu disse que no mundo havia uma perda pela pandemia de mais de 1 milhão de pessoas. E eu quero corrigir esses números. São mais de 3 milhões de pessoas. É um número muito elevado. Só no Brasil estamos próximos de 400 mil mortes. Então, é triste vermos, né, todas essas coisas acontecendo. E então, irmãos, quando nós pensamos nesta questão, e aí também nós falamos sobre a salvação, alegrarmos, porque nós temos a salvação. Sabemos que Cristo veio e nos deu a vida e temos vida em abundante. Continuando nos versos seguintes de Filipenses, Paulo nos exorta a primeira atitude, a moderação. Será a vossa moderação conhecida de todos os homens. A vossa moderação. O dicionário diz: ação ou efeito de moderar ou moderar-se. Atitude de continuar na medida exata, comportamento ou característica de quem evita excessos, comedimento. Falando em excessos, pela questão hoje as pessoas querem buscar fama ao menos por 1 minuto, e muitos cometem excessos. Já viu aquelas pessoas que sobem prédios e ficam na marquise tirando fotos para colocar no Instagram, colocar na internet? Vejam as pessoas que vão até aquelas altas montanhas, naqueles penhascos, e sobem em pedras e tiram fotos perigosíssimas para colocar na internet e ficarem famosas por alguns minutos. Infelizmente, muitos acabam sofrendo acidentes fatais e perdem as suas vidas por causa disso. Elas não têm moderação, não evitam esse tipo de perigo, não têm comedimento e não têm prudência. Então, nós olhando aqui sobre moderação e Paulo falando a nós como igreja sobre como nós devemos tomar as nossas atitudes de moderação. Moderar é aquela pessoa, sabe, sempre seguindo no seu passo, não desviando para a direita, não se desviando para a esquerda, sempre firme e constante. Nós muitas vezes queremos correr e depois nos cansamos e paramos. Não, nós devemos tomar uma atitude moderada, seguir sempre em frente, sempre com prudência. Eu oro a Deus que me dê moderação. Vejo, meus queridos irmãos, que em muitas situações eu ajo como o impetuoso Pedro, de uma forma sem moderação. Mas são coisas da vida, nós vamos aprendendo, nós vamos caminhando. Como eu disse na abertura, nós vamos amadurecendo. Conforme vamos passando, vamos tendo uma idade um pouco mais avançada, nós vamos tendo essa moderação, esse comedimento e vamos melhorando o nosso dia a dia. Porque é fato, é bíblico, a palavra de Deus diz que os jovens, eles
tem aquele ímpeto, tem aquela... Né? Isso é bom, não é ruim, não. É verdade que muitas vezes tomando atitudes erradas é ruim, mas nós precisamos dos jovens para movimentar, para agilizar, e dos mais experimentados, aquela moderação, aquela correção de rumo, de direção de caminho. E isso tudo ajuda o crescimento da igreja. Jesus, na parábola, os dois fundamentos, chama de o homem prudente, o homem moderado, aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós lembrando aqui rapidamente sobre esta parábola, são os dois homens, um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. O que construiu a casa sobre a rocha foi chamado de prudente, moderado, e aquele que construiu a sua casa sobre a areia foi chamado de imprudente e de louco. E assim é a nossa vida, né? Nós sabemos muito bem que se fizermos 9 ações moderadas e praticarmos uma ação imprudente, infelizmente, irmãos, seremos julgados pela ação imprudente, não pelas 9 prudentes, mas isso é questão humana. Louvado seja Deus, não é com o nosso Pai Celestial que tudo vê e que tudo nos orienta e nos ensina. Por isso, Paulo faz esse alerta para que as nossas ações sejam moderadas e assim conhecidas por todos os homens, pois a volta do Senhor está próxima. Perto está o Senhor. Como eu disse a vocês também na abertura, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo para sermos arrebatados. Esta é a alegria do cristão, esse é o pensamento cristão. Meu, particularmente, louvo a Deus e glorifico em saber que Cristo está às portas e que nós não venhamos a passar pela morte para encontrar com Cristo, mas sim sermos arrebatados. Vai ser algo maravilhoso, ouvindo nos céus os anjos tocando as trombetas, indo até as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, deixando esse corpo físico e recebendo um corpo glorificado para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, pois este é o nosso desejo de ir até ao Senhor. Mas também há esse fator de irmos através da morte, do falecimento. E mais ainda, se nós olharmos as Escrituras, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqueles que morreram em Cristo, é bem fato que já estão com Cristo, mas os seus corpos serão tomados dos mares, serão tomados da terra, receberão um corpo glorificado e também subirão para os céus. E algumas pessoas dizem, mas os que morrem, então ficam nem no céu e... Não tem como, irmãos. O Espírito, ele é eterno e o Espírito, ele tem consciência. O que entendemos é que, morrendo, o Espírito vai estar com Deus, como diz Jó. Mas não em corpo, um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. E esse corpo glorificado será dado no arrebatamento, quando Cristo voltar para buscar a igreja. Louvado seja Deus por isso. A segunda atitude do cristão é não ser ansioso. Irmãos, eu estava olhando aqui a palavra do Senhor e falei, poxa, hoje o Senhor resolveu pegar no meu pé, porque moderação é uma questão que nós temos que buscar dia a dia e não ser ansioso. Uma outra questão que eu creio que tem um grande problema em relação a isso, porque eu me vejo ansioso. E Paulo vai além, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, queridos irmãos, como muitas vezes nós olhamos o texto e não olhamos todo o contexto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, você percebe que muitas vezes nós ficamos ansiosos por coisas absurdamente sem necessidade. Um exemplo.
esposa ou o esposo saiu e retarda a chegar. E aí nós começamos a ficar ansiosos. Todo mundo disse que ia chegar às 2, já são 2h10, não chegou, e bate aquela ansiedade. Ou a questão filho. O filho deveria chegar e não chega. Aí bate aquela ansiedade, olha, não está chegando, e a gente começa a ficar ansioso por coisas pequenas. É bem verdade, sabemos que há aquela questão de horário que nós vamos e aprendemos a respeitar, mas esse é um exemplo. E aí surgem outros problemas pequeninos que tiram a nossa tranquilidade e nos fazem ficar ansiosos. Então, volto dizendo, de coisa alguma, nada pode trazer ansiosidade ao nosso coração. Porque nós devemos confiar plenamente no Senhor. Tudo sejam conhecidas diante de Deus, tudo. Então, por exemplo, meu irmão, minha irmã, o seu filho saiu e ainda não chegou, entra no seu quarto, fecha a porta e ore. Deus, sei que meu filho está nas suas mãos, cuide dele, né? Dê a ele a graça, a misericórdia, para que nada de mal aconteça, e coloque. Vai resolver você ficar ansioso? Eu estou dando um exemplo essa questão em si, mas tem outras e outras questões que nós ficamos preocupados, uma conta que nós temos que pagar e no momento nós não temos o dinheiro, e aí nós ficamos ansiosos por aquela conta. Ore, coloque diante do Senhor, Senhor, não tenho dinheiro, faça-se a tua perfeita vontade. Quantas vezes já aconteceu de nós não termos o dinheiro e darmos um jeito, ou deixar aquela conta vencer e no mês seguinte acerta, resolve. Há tantas coisinhas pequenas, né? No Provérbios, o Salomão diz que as raposinhas destroem o parreiral, ou seja, as pequenas coisas destroem o nosso desejo de descansar no Senhor. Muitas coisas pequenas impedem uma plena comunhão com o Senhor. E não deve ser assim. Nós, no meu caso, que sou ansioso, tenho lutado muito em relação a isso, para eu descansar e deixar nas mãos do Senhor, que tudo, né, estejam nas mãos do Senhor. As nossas petições e orações e súplicas. Então, quando nós assim fazemos, nós estamos colocando diante do Senhor, nós estamos confiando no Senhor, descansando no Senhor, vemos, né, que o Senhor está nos direcionando e o Senhor está nos dirigindo nessas questões, com ações de graças. Nos Estados Unidos, eu não me lembro a data, acho que é em novembro, mas eu não lembro o dia, eles têm ali o dia de ações de graças. Hoje não tem mais efeito, hoje é uma festa comum, as pessoas se reúnem com a família, não é mais pelo motivo em si, que no começo da nação americana, as pessoas eles se reuniam com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor lhes dava. E nós, brasileiros, não temos um dia que a gente comemora ações de graças. Agora, nós, os cristãos, todos os dias, uns 365 dias do ano, nós devemos comemorar o ações de graças. Depender incondicionalmente de Deus. Agradecer sempre o que Deus nos dá. Tomar atitude de gratidão. Irmãos, quando nós estamos aqui pensando nessa relação cristão e o Deus Todo-Poderoso, lembrando das palavras de Jesus Cristo, quando ele diz que nós somos deste mundo e pede ao Pai Celestial que nos guarde, um fator importante ficou descrito, que nós, mesmo estando neste mundo, pertencemos a Deus. Somos herança de Deus, somos pertencentes a Deus. E, portanto, Deus cuida de nós mesmo aqui no meio dessa pandemia.
mesmo nessa situação que está ocorrendo, que muito traz tristeza a todos. Mas sabemos que, ao demonstrarmos ou termos atitudes de ações de graças, sabendo que tudo está no controle de Deus, é lógico que muitas vezes nós conversamos com Deus e nós questionamos o Senhor porque essas coisas estão ocorrendo, porque muitas pessoas estão morrendo, traz uma grande tristeza aos nossos corações, mas nós temos que mostrar atitudes, ações de graças, agradecer a Deus por tudo. E convenhamos, irmãos, olhando para a vida de Jó e para as suas palavras, Jó ele tinha herança, Jó era um homem rico, Jó tinha muitos filhos, e o inimigo foi lhe tirando. Lhe tirou os bens, o inimigo lhe tirou os filhos, o inimigo lhe tirou a saúde. Eu estou há alguns dias aí com um problema de joelho e como tem atrapalhado o meu dia a dia. Eu estava fazendo caminhada para emagrecer, tive que parar por causa do joelho. Olha que situação. E aí vocês já imaginam. Então é uma luta que nós temos. E Jó não teve um problema de joelho. Jó teve um problema físico pelo corpo todo. Feridas que causavam mau cheiro. Dores terríveis. Ao ponto da sua mulher se compadecer dele e dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Melhor para você morrer. E ele disse: mulher, você está louca? Deus nos traz tantas coisas boas e não poderiam vir também as coisas ruins? Ações de graças. Ações de graças é reconhecer nos momentos ruins que Deus está no controle. E mesmo que nos tire a própria vida, nós temos as mansões celestiais nos reservadas lá nos céus. Por isso, irmãos, é verdade que nós somos ansiosos, muitas vezes faltamos com moderação, mas esse fato tem que ficar bem claro nos nossos corações e nossas mentes para podermos, assim, tomar atitudes de gratidão, darmos ações de graças. E a paz de Deus, que excede, ou seja, que transcende todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Veja, queridos irmãos, nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Nós cristãos não podemos dizer, como alguns dizem: Senhor, ó Santo Espírito, visita a nossa casa, visita a nossa igreja, visita a minha vida. O Espírito Santo, ele não visita, porque ele já habita, ele já está habitando em nós, ele habita em nossos corações, e a promessa do Senhor Jesus Cristo é de que o Espírito Santo levará a noiva, ou seja, a igreja, até o noivo e a entregará ao noivo. Portanto, o Espírito Santo está em nós. E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e me guardará. O Senhor deitar-me faz, ou seja, guardará-me. Ele me faz repousar, ele me guarda, refrigera a minha alma, guarda a minha alma. Olhando todo o Salmo 23, nós podemos, com alegria, irmãos, ver que o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos guarda. Nos guarda. Portanto, que preocupações que nós devemos ter? Que falta de moderação pode haver, ou ansiosidade tamanha que nós possamos ter, que não vamos ver o Senhor nos guardando? E que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos continuar nessa jornada, unidos pela palavra do Senhor Jesus Cristo,
confiando plenamente de que o Senhor está nos guardando dia a dia. Que Deus abençoe os queridos irmãos e que nós possamos com alegria louvar e glorificar esse Deus tão maravilhoso. Oremos. Ó Pai de amor, soberano Deus, nós somos gratos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. É bem verdade, ó Deus, que nossas ansiedades, que nossa falta de moderação tem tirado a nossa paz. E, Senhor Deus, não permita que nós venhamos sofrer deste mal de ansiosidade, mas que nós coloquemos nas suas mãos tudo, em tudo coloquemos diante de Ti, Senhor Deus. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas alegrias, tudo sejam colocados diante de Ti para que o Senhor, de uma forma tão especial e maravilhosa, nos dê a Tua graça. A Tua graça nos basta. E, Senhor Deus, ensina-nos a andar conforme o Teu proceder. E que nós possamos interceder uns pelos outros. E nesse momento, Deus, quero interceder pelos que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Por essas pessoas, ó Deus, que sofrem ao ter a perda de uma pessoa que ama. E também, ó Pai, nós queremos orar por os irmãos que ainda estão enfermos, pois esta pandemia não eliminou outros problemas. E queremos colocar a irmã Eva nas suas mãos, a irmã Hebe, a irmã Regina, ó Deus, e agradecemos pela melhora que o Senhor tem dado à irmã Regina dia a dia. Queremos, ó Deus, colocar a vida do Milton, que está sempre na estrada, Senhor Deus, guarda, protege dos maus motoristas, Senhor Deus, e não só o Milton, mas outros motoristas, Senhor Deus, que estão aí pela estrada. Quero colocar, ó Deus, os irmãos, cada família da igreja, Senhor Deus, que o Senhor tem guardado, tem dirigido e tem orientado. Ó, Senhor Deus, muito obrigado pelas ricas bênçãos e que possamos, ó Deus, logo ver essa pandemia terminar e voltar ao convívio normal, natural, Senhor Deus, e poder glorificar o Seu santo e excelso nome. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo e que nós possamos continuar dando ações de graças. Oramos no nome de Jesus. Amém.